Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez o seu dia tenha sido pesado. Talvez você esteja cansado. Ou talvez, lá no fundo, você só precise respirar e lembrar quem Deus é. Fique comigo agora. Feche os seus olhos se puder. Respire fundo. Este é um momento santo, um momento de alinhamento, um momento de gratidão. Mesmo que você esteja enfrentando lutas, mesmo que existam desafios à sua volta, hoje nós vamos escolher agradecer, porque a gratidão abre portas. A gratidão fortalece a fé. A gratidão muda atmosferas. Pai amado, nós nos aproximamos de Ti com o coração aberto, não com reclamações, mas com reconhecimento. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua no controle, o Senhor continua fiel, e a Tua palavra nos ensina no Salmo 100. Aclamai ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. Senhor, ensina-nos a aclamar mesmo em meio às batalhas. Ensina-nos a servir com alegria, mesmo quando o cenário não é perfeito. Eu declaro que a tristeza não vai dominar este momento. Eu declaro que a ingratidão não terá espaço neste coração. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Pai, nós pertencemos a Ti. Não estamos soltos no mundo. Não estamos abandonados. Somos Teu povo. Somos cuidados. Somos guiados. Talvez você que está ouvindo se sinta perdido, sem direção, sem forças. Mas hoje o Senhor te lembra. Você é a ovelha do seu pasto. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua história. Ele sabe o que você está enfrentando. Respire mais uma vez. A gratidão começa aqui, reconhecendo quem Deus é. Eu declaro sobre a sua vida. Você não está sozinho. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu sustentador. O Senhor é o seu refúgio. E agora nós entramos mais fundo. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Pai amado, hoje nós escolhemos entrar com gratidão, não com medo, não com murmuração. Nós entramos agradecendo pela vida, agradecendo pela respiração, agradecendo pela família, agradecendo até pelas lições difíceis. Porque até nas provas o Senhor nos sustenta. Eu profetizo que enquanto você ouve esta oração, algo começa a mudar dentro de você. A angústia começa a se dissolver, a ansiedade começa a perder força, a opressão começa a sair, porque a gratidão está tomando espaço. Senhor, troca o peso por leveza, troca a inquietação por paz, troca o desânimo por alegria verdadeira. Não uma alegria superficial, mas uma alegria que nasce no Espírito. Eu declaro uma alegria que não depende das circunstâncias, uma alegria que não depende das notícias, uma alegria que não depende das pessoas, uma alegria que vem do Senhor. E agora, com reverência e fé, nós declaramos: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Pai, Tu és bom, mesmo quando não entendemos tudo. Tu és bom, a Tua misericórdia é eterna. Ela não acaba hoje, ela não se esgota amanhã, e a Tua fidelidade atravessa gerações. Eu declaro fidelidade de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu futuro. Eu declaro que esta oração marca um novo nível de consciência espiritual na sua vida. Você não será mais o mesmo depois de hoje. A gratidão vai se tornar seu estilo de vida. A alegria no Senhor será sua força. Continue comigo, porque estamos apenas começando. E o que Deus vai fazer neste momento vai fortalecer a sua alma profundamente. Envie "Eu escolho agradecer" nos comentários se você está recebendo essa palavra. Agora, nós vamos entrar em declarações mais profundas e ativar uma atmosfera de alegria que rompe cadeias invisíveis. Continue, permaneça em espírito de oração.
Não saia dessa atmosfera. O que está acontecendo agora é espiritual. Pai amado, enquanto esta pessoa escuta esta oração, visita profundamente o interior dela. Há áreas que ninguém vê. Há feridas que foram escondidas. Há cansaços que foram acumulados. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada noite mal dormida, cada batalha travada na mente. E ainda assim, o Senhor continua sendo bom. Eu declaro agora, a gratidão vai curar o que a dor tentou endurecer. Senhor, quebra toda raiz de amargura, arranca toda semente de reclamação, dissolve todo o peso emocional que tem sufocado este coração. Nós não negamos as lutas, mas escolhemos exaltar o teu nome acima delas. Pai, quando o Salmo diz, servi ao Senhor com alegria, nós entendemos que alegria é decisão, e hoje nós decidimos. Eu declaro uma mudança de postura espiritual. Eu declaro que essa pessoa vai levantar da posição de vítima e entrar na posição de filho, filho amado, filho cuidado, filho sustentado. Senhor, restaura a visão espiritual. Onde havia apenas problema, começa a mostrar propósito. Onde havia apenas escassez, começa a mostrar provisão. Onde havia apenas medo, começa a nascer confiança. Eu profetizo que uma nova mentalidade está sendo ativada agora. Uma mente grata, uma mente firme, uma mente alinhada com o céu. Respire fundo novamente. Sinta essa presença. A alegria no Senhor não é barulho, é segurança. É saber que, mesmo que tudo ao redor balance, você permanece firme porque Deus é constante. Pai amado, eu declaro que a casa dessa pessoa será marcada por gratidão, que as palavras dentro desse lar mudem, que a murmuração seja substituída por louvor, que o desânimo seja substituído por esperança. Eu declaro atmosfera leve, atmosfera de paz, atmosfera de presença de Deus. Senhor, visita agora o coração cansado, renova as forças, reacende sonhos esquecidos, reanima projetos que foram abandonados pelo medo. Eu declaro que a alegria do Senhor é a força desta vida. Não uma força frágil, mas uma força que sustenta em meio às tempestades. Pai, se existe alguém ouvindo essa oração e se sentindo distante de Ti, que agora sinta o Teu abraço, que sinta perdão, que sinta aceitação, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia não falha. Eu profetizo libertação emocional. Eu declaro que pensamentos negativos começam a cair por terra. Eu declaro que toda voz de acusação perde autoridade. Você não é definido pelos seus erros. Você não é definido pelo seu passado. Você pertence ao Senhor. E quem pertence ao Senhor caminha de cabeça erguida. Senhor, coloca um cântico novo nos lábios dessa pessoa, mesmo que seja um cântico sussurrado, mesmo que seja um obrigado tímido, mas que seja verdadeiro. A gratidão abre céus, a gratidão ativa milagres, a gratidão fortalece a fé. Eu declaro que enquanto essa oração continua, cadeias invisíveis começam a se romper. Correntes de tristeza, correntes de desânimo, correntes de culpa. Tudo começa a perder força diante da presença de Deus. Pai amado, nós te louvamos não apenas pelo que o Senhor faz, mas por quem o Senhor é. E isso muda tudo. Permaneça firme, porque o que está sendo construído dentro de você agora é mais forte do que qualquer circunstância externa. Continue em oração. Ainda há algo poderoso para acontecer. Senhor, nós continuamos na Tua presença, sem pressa, sem distração, apenas rendidos. Há algo sendo ajustado no interior. Há algo sendo alinhado na alma. Pai amado, se existia peso no peito, começa a remover agora. Se existia confusão na mente, começa a trazer clareza. O Salmo declara, aclamai ao Senhor todos os moradores da terra. Aclamar é levantar a voz com confiança.
é declarar quem Deus é acima do que se vê. E hoje nós aclamamos, mesmo que as contas estejam altas, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que o cenário não esteja perfeito, nós aclamamos porque o Senhor continua reinando. Eu declaro que essa pessoa não será governada pelas circunstâncias, ela será governada pela fé. Pai, fortalece a estrutura interior, fortalece o espírito, fortalece a mente, que toda instabilidade emocional comece a se acalmar agora. Eu profetizo equilíbrio, eu declaro serenidade, eu declaro firmeza espiritual. Senhor, quando a Tua palavra diz que somos o Teu povo e ovelhas do Teu pasto, ela nos lembra que existe direção. Ovelha não anda sozinha, ovelha é conduzida. E eu declaro que você será conduzido pelos caminhos certos. Deus está guiando seus passos. Mesmo quando você não percebe, Ele está abrindo portas invisíveis. Ele está fechando armadilhas escondidas. Pai amado, se houve traição, cura. Se houve decepção, restaura. Se houve perda, consola. Mas não permita que o coração endureça. Troca a dor por maturidade, troca a frustração por aprendizado, troca o medo por confiança. Eu declaro crescimento espiritual. Eu declaro que essa luta não veio para destruir você, veio para fortalecer você, veio para amadurecer você, veio para revelar a fidelidade de Deus na sua história. Senhor, levanta essa pessoa agora, interiormente, espiritualmente, que ela sinta força voltando, que ela sinta esperança reacendendo, que ela sinta alegria brotando novamente. Não uma alegria forçada, mas uma alegria que nasce da certeza. Deus é bom. E se Deus é bom, o final da história será bom. Eu profetizo que o desânimo não terá a palavra final. Eu declaro que a tristeza não dominará seus dias. Eu declaro que a alegria do Senhor começa a ocupar espaços que estavam vazios. Pai, ensina essa pessoa a agradecer antes do milagre, a confiar antes da resposta, a descansar antes da solução aparecer, porque isso é fé, e a fé move céus. Eu declaro que enquanto você escuta essa oração, seu coração está sendo fortalecido, seu espírito está sendo alinhado, sua visão está sendo restaurada. Respire fundo mais uma vez. Sinta a presença. Deus está trabalhando agora, silenciosamente, profundamente, e o que Ele começa, Ele termina. Permaneça firme. Ainda vamos declarar coisas maiores, Pai amado. Nós avançamos em fé. Há uma força nova surgindo agora, uma convicção diferente, uma segurança que não estava aqui antes. Senhor, o Salmo 100 nos ensina a entrar com gratidão e louvor, e nós escolhemos entrar. Entrar na Tua presença, entrar na Tua paz, entrar na Tua vontade. Eu declaro que toda resistência espiritual começa a cair por terra, toda opressão invisível, todo peso sem explicação, toda a atmosfera carregada, agora se desfaz, porque a presença de Deus está ocupando o espaço. Senhor, onde havia inquietação, coloca calma. Onde havia tensão, coloca descanso. Onde havia insegurança, coloca firmeza. Eu profetizo um novo tempo interior, um tempo de estabilidade, um tempo de maturidade, um tempo de alegria sólida. Não uma alegria que oscila, mas uma alegria fundamentada em quem Deus é. Pai, se essa pessoa vinha reclamando muito, ensina a agradecer mais. Se vinha olhando apenas para o que falta, ensina a reconhecer o que já recebeu. Eu declaro mudança de perspectiva, mudança de olhar, mudança de linguagem. As palavras dentro dessa casa serão diferentes a partir de hoje. Eu declaro que o ambiente familiar será transformado pela gratidão. Que as conversas mudem, que as atitudes mudem, que o clima espiritual mude. Senhor,
Eu declaro que toda tristeza prolongada começa a ser quebrada, toda sombra emocional começa a ser dissipada. A luz do Senhor começa a iluminar áreas escondidas, e onde a luz entra, a escuridão não permanece. Pai amado, se existia culpa carregada há anos, remove agora. Se existia vergonha silenciosa, cura agora. Se existia medo constante, liberta agora. Eu declaro liberdade emocional. Eu declaro leveza espiritual. Eu declaro renovação completa da mente. A mente dessa pessoa não será mais campo de batalha, será território de paz. Eu profetizo domínio próprio, eu profetizo equilíbrio, eu profetizo coragem para enfrentar o que for necessário. Senhor, que a alegria no Senhor comece a transbordar, não apenas internamente, mas visivelmente, no sorriso, na postura, na fala. Eu declaro que essa pessoa voltará a sorrir com verdade, voltará a ter esperança genuína, voltará a sentir entusiasmo pela vida. Pai, se existia cansaço profundo, renova agora as forças. Se existia sensação de fracasso, substitui por propósito. Se existia sensação de abandono, preenche com tua presença. Eu declaro que você não está atrasado, você não está esquecido, você não está fora dos planos de Deus. O Senhor é fiel e a fidelidade dele não falha. Agora eu profetizo algo forte. A partir deste dia, a gratidão será sua arma espiritual. Quando o medo tentar entrar, você agradecerá. Quando a ansiedade tentar dominar, você louvará. Quando a dúvida tentar falar, você declarará quem Deus é. E isso mudará tudo. Permaneça, porque estamos entrando em declarações ainda mais profundas. E o que será estabelecido agora marcará uma nova fase da sua caminhada com Deus. Senhor, nós permanecemos firmes na tua presença, sem pressa, sem distrações. Há algo sendo selado agora dentro dessa pessoa, algo que o mundo não explica, algo que só o céu faz. Pai amado, o Salmo 100 declara que a tua fidelidade se estende de geração em geração. E eu tomo essa palavra como fundamento, como alicerce, como certeza, porque a fidelidade do Senhor não depende do nosso humor, não depende do nosso dia, não depende do que sentimos. A fidelidade do Senhor é eterna. Eu declaro a aliança de Deus sobre a sua vida, aliança que guarda, aliança que protege, aliança que sustenta. Mesmo que você tenha passado por noites difíceis, mesmo que tenha chorado sozinho, mesmo que tenha pensado que não iria suportar, o Senhor te sustentou. Você está aqui, você está ouvindo, você está de pé, e isso já é um sinal. Pai, eu profetizo que essa pessoa vai começar a enxergar as evidências da tua bondade com mais clareza. Coisas pequenas, detalhes simples, livramentos que ela nem percebeu, um acidente que não aconteceu, uma porta errada que se fechou, uma palavra que chegou na hora certa. Eu declaro que os olhos espirituais se abrem agora para reconhecer a tua mão, para reconhecer o teu cuidado, para reconhecer que o Senhor nunca esteve ausente. Senhor, restaura a memória emocional, porque existem lembranças que ainda apertam o peito, existem cenas que ainda doem, existem palavras que ainda ecoam na mente. Mas hoje, Pai, toca nessas áreas. Eu declaro cura sobre traumas antigos. Eu declaro cura sobre feridas escondidas. Eu declaro cura sobre a dor que ficou sem explicação. Eu declaro que essa pessoa não será prisioneira do passado. O passado não define mais. O passado não prende mais. O passado não dita mais o futuro. Pai amado, eu declaro libertação da culpa. Culpa que pesa, culpa que acusa, culpa que faz a pessoa se sentir indigna. Agora, em nome de Jesus, essa culpa cai por terra. Porque o Senhor perdoa, porque o Senhor restaura, porque o Senhor recomeça histórias. Eu profetizo um recomeço, não um recomeço superficial,
mas um recomeço interno, um recomeço na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de caminhar. Senhor, eu declaro ousadia espiritual, que essa pessoa volte a orar com autoridade, que ela pare de pedir desculpas por existir, que ela pare de se diminuir, que ela pare de se esconder. Eu declaro que ela vai se levantar como filho, filho amado, filho escolhido, filho cuidado. Pai, se existia frieza espiritual, aquece agora. Se existia distância, aproxima agora. Se existia desânimo na fé, reacende agora. Eu declaro que a chama do Espírito volta a queimar, e ela não vai se apagar, mesmo que ventos tentem soprar, mesmo que situações tentem distrair. A presença de Deus será mais forte. Senhor, protege a mente dessa pessoa, porque a mente é um campo de batalha. E eu declaro que a mente dela será território de paz. Eu declaro que pensamentos repetitivos de medo serão quebrados. Eu declaro que pensamentos de desistência serão arrancados. Eu declaro que toda palavra interna de acusação será silenciada, agora, em nome de Jesus. Pai amado, se existe alguém ouvindo e dizendo, eu não aguento mais, toca agora, toca com paz, toca com alívio, toca com força. Eu declaro que o Senhor está derramando renovo, um renovo que vem como água em terra seca, um renovo que vem como fôlego onde havia exaustão. Senhor, eu profetizo proteção sobre a casa, proteção sobre portas e janelas, proteção sobre os quartos, proteção sobre a família. Que toda atmosfera pesada seja quebrada, que toda contenda sem motivo seja repreendida, que toda opressão espiritual que tenta trazer confusão seja desfeita agora. Eu declaro paz dentro do lar, paz na convivência, paz nas palavras, paz no ambiente. Pai, eu declaro restauração de relacionamentos. Onde houve afastamento, traz reconciliação. Onde houve orgulho, traz humildade. Onde houve ferida, traz cura. E se houver relações que precisam ser encerradas para proteção, dá discernimento, dá sabedoria. Eu declaro que Deus vai alinhar pessoas certas ao seu redor. Pessoas de paz, pessoas de fé, pessoas que edificam. E vai afastar pessoas que drenam, pessoas que confundem, pessoas que ferem. Senhor, eu declaro provisão. Provisão financeira, provisão emocional, provisão espiritual, porque o Senhor é pastor, e pastor cuida do rebanho. Eu profetizo que o céu vai abrir caminhos, caminhos que você não enxergava, soluções que você não imaginava. Eu declaro contratos sendo assinados. Eu declaro portas de trabalho se abrindo. Eu declaro ideias sendo destravadas. Eu declaro que a sua mão não ficará parada. Haverá movimento, haverá avanço, haverá progresso. Pai amado, eu profetizo reposicionamento. Se a vida parecia parada, se parecia travada, se parecia repetitiva, eu declaro que Deus muda a estação. Eu declaro que Deus muda o ciclo. Eu declaro que Deus quebra padrões antigos, padrões de escassez, padrões de derrota, padrões de medo. Agora, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro leveza emocional, leveza para dormir em paz, leveza para acordar com esperança, leveza para viver sem esse aperto no peito. Eu declaro que a ansiedade perde força. Eu declaro que a angústia perde espaço. Eu declaro que a alegria do Senhor entra como medicina e cura, e restaura, e fortalece. Pai, ensina essa pessoa a agradecer antes do milagre, a louvar antes da resposta, a confiar antes de ver, porque isso é fé verdadeira. Eu declaro que a fé está sendo fortalecida agora. E com a fé fortalecida, o medo não governa, a dúvida não domina, a tristeza não define. Eu profetizo uma alegria firme, uma alegria madura, uma alegria que não depende de aplausos, uma alegria que não depende de dinheiro, uma alegria que não depende de circunstâncias, mas que depende do Senhor. Pai amado, eu declaro que essa alegria vai se manifestar em atitudes, em palavras,
em escolhas. Quando surgir um problema, você não vai desmoronar, você vai respirar e vai dizer: Deus é bom. Quando vier uma notícia, você não vai se desesperar. Você vai levantar os olhos e vai dizer: o Senhor está comigo. Quando o inimigo tentar lançar confusão, você não vai ceder. Você vai se firmar e vai dizer: eu sou do Senhor. Senhor, eu declaro que a identidade espiritual dessa pessoa está sendo restaurada. Ela não é o erro, ela não é a falha, ela não é a dor. Ela é filha, ela é filho, ela é amada, ela é cuidada, ela é fortalecida. E eu profetizo que a gratidão será a linguagem constante do coração dela. Gratidão no amanhecer, gratidão no meio do dia, gratidão na noite, mesmo em dias difíceis, porque a gratidão não é negar a luta, é afirmar que Deus é maior do que ela. E agora eu declaro: a fase de instabilidade está ficando para trás. A fase de confusão está ficando para trás. A fase de portas fechadas sem explicação está ficando para trás, porque o Senhor está trazendo direção, o Senhor está trazendo clareza, o Senhor está trazendo paz. Pai amado, eu profetizo que ainda neste tempo haverá testemunhos, testemunhos de cura, testemunhos de provisão, testemunhos de restauração. E quando essas coisas acontecerem, essa pessoa vai lembrar desta oração, vai lembrar desta entrega, vai lembrar desta decisão de agradecer e vai dizer: foi Deus. Permaneça firme, permaneça em fé, porque o céu está trabalhando e o que Deus está preparando vai te surpreender. Senhor, nós te agradecemos, nós te honramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade permanece. Amém. Pai amado, chegamos diante de ti com o coração rendido. Nada do que foi orado aqui é vazio. Nada do que foi declarado aqui é em vão. A tua palavra não volta vazia. O Salmo 100 nos ensinou a aclamar, nos ensinou a servir com alegria, nos ensinou a entrar com gratidão. E agora nós selamos isso. Eu declaro que esta pessoa sai desta oração diferente de como entrou, mais forte, mais consciente, mais alinhada. Senhor, que a alegria no Senhor seja guarda permanente da mente dela. Quando vier a pressão, alegria. Quando vier a dúvida, alegria. Quando vier o desafio, alegria fundamentada em fé. Eu declaro que o coração dela está blindado contra o desespero, blindado contra o medo excessivo, blindado contra pensamentos de derrota. Pai, que ela se lembre diariamente: o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é presente. Eu profetizo que a partir de hoje haverá uma mudança perceptível. Mudança na forma de reagir, mudança na forma de falar, mudança na forma de pensar. A murmuração perderá espaço, o louvor ganhará voz. Senhor, eu declaro dias produtivos, noites de descanso verdadeiro, decisões guiadas pelo Espírito. Eu declaro livramento de acidentes, livramento de armadilhas, livramento de palavras mal intencionadas. Toda seta lançada contra essa vida perde força agora, porque há cobertura espiritual, há proteção divina, há cuidado do alto. Pai amado, se havia sensação de abandono, isso termina hoje. Se havia sensação de solidão, isso termina hoje. O Senhor está presente. Agora, neste exato momento, eu declaro que a presença de Deus será percebida nos detalhes, num simples respirar, num simples agradecer, num simples olhar para o céu. E quando os dias difíceis surgirem, porque às vezes surgem, essa pessoa não vai esquecer. Ela vai se lembrar do Salmo 100, vai se lembrar de entrar com gratidão, vai se lembrar que Deus continua bom. Eu declaro estabilidade espiritual, eu declaro maturidade emocional, eu declaro crescimento contínuo. Você não está retrocedendo, você está sendo preparado, você não está sendo esquecido, você está sendo conduzido. Pai,
Nós tomamos posse agora. Posse da alegria, posse da paz, posse da confiança, posse da fidelidade que atravessa gerações. Diga em voz alta, se puder: eu escolho viver em gratidão todos os dias. Declare: a alegria do Senhor é a minha força. E escreva nos comentários: eu vivo a bondade de Deus. Essa é a sua declaração pública de fé. Se esta oração fortaleceu você, inscreva-se no canal. Aqui é lugar de renovo. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus é bom. Espalhe fé, espalhe esperança, espalhe gratidão. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a alegria no Senhor te sustente todos os dias. Até a próxima oração.